Você já parou para pensar como as decisões de um líder podem afetar o comércio mundial? Pois é, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou um grande impacto com suas políticas de tarifas comerciais. Enquanto ele impunha taxas sobre produtos de vários países, a Europa decidiu se movimentar para minimizar esses efeitos, fechando acordos comerciais com outras nações. Um dos mais importantes foi o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que visa facilitar o comércio entre esses blocos. Mas afinal, como essas tarifas de Trump afetam o mundo? Vamos entender melhor. Os States competem para manter o comércio na era Trump, fechando acordos bilaterais e reformulando cadeias de suprimentos contra o protecionismo americano. As cadenas de suministro para hacer frente al creciente proteccionismo de Estados Unidos. Os especialistas dizem que os países estão recorrendo a uma tática usada antes. Assinaram mais acordos entre si quando os States erguiam barreiras comerciais. De Estados Unidos, quando firmaron más acuerdos comerciales entre sí a medida que la mayor economía de consumo del mundo erigia barreiras. Desde a eleição de Trump, a UE fechou o acordo amplamente esperado com o Mercosul, atualizou o livre comércio com o México e reabriu negociações com a Malásia. Actualizado um acordo de livre comércio com México e ha reabierto negociações com Malásia que estavam moribundas durante mais de uma década. Trump ameaçou tarifas de 100% à China, 25% ao Canadá e México e considerou um imposto geral sobre todas as importações dos States. Considerava um imposto geral a todas as importações dos Estados Unidos. Trump ordenou investigações sobre questões comerciais como manipulação cambial. A manipulação de divisas e os produtos falsificados. E o Brasil nessa história? Bem, Trump não poupou críticas ao nosso país. Ele afirmou que o Brasil, junto com outros países como China e Índia, prejudica os Estados Unidos com suas altas tarifas comerciais. Além disso, ele deu um alerta aos países do BRICS Group, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e outros. Se criarem uma moeda rival ao dólar, podem enfrentar tarifas de até 100%. Será que isso é só um aviso ou uma ameaça real? Vamos explorar o que isso significa para o Brasil e para o mundo. Notícias do Zeuara. Trump diz que países com altas tarifas como Índia, China e Brasil prejudicam a América e que Washington imporá impostos a outros países para trazer dinheiro ao ZEU. Vamos impor tarifas a países e pessoas externos que realmente nos prejudicam. Eles nos prejudicam, mas querem melhorar seu país, disse Trump aos republicanos em retiro na Flórida. Trump afirmou que os States criarão um sistema justo para que fundos fluam aos cofres, tornando a América rica novamente. Impor tarifas a países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem prejudicar. Eles querem nos prejudicar, mas no fundo só querem melhorar o próprio país. Olhem o que os outros fazem. A China é mestra em tarifas, assim como a Índia, o Brasil e muitos outros países. Não vamos mais permitir isso. Vamos colocar a América em primeiro lugar sempre. É isso que vai acontecer. E como os outros países estão reagindo a essas políticas de Trump? A Índia, por exemplo, está tentando evitar conflitos diretos com os Estados Unidos. Para isso, o governo indiano está considerando reduzir tarifas e aumentar as importações de produtos americanos. A ideia é manter uma relação comercial estável, sem entrar em uma guerra de tarifas. Mas será que essa estratégia vai funcionar? E o que a Índia tem a ganhar ou perder nesse jogo geopolítico? Vamos descobrir. Modi e Trump conversaram por telefone discutindo vários assuntos, incluindo comércio. Trump chamou a Índia de nação com altas tarifas, junto com China e Brasil, reiterando o que ele vem dizendo desde a campanha e após sua vitória em novembro, que imporá altas tarifas à Índia e outras nações, incluindo tarifas recíprocas. Nesta declaração, ele menciona impor tarifas a países que prejudicam os States, mas tentam beneficiar seus próprios países e aumentar suas receitas. Isso ocorre horas após Trump conversar com Modi, enfatizando a necessidade de equilibrar o campo de jogo comercial. Trump destacou que a Índia precisa aumentar suas compras de defesa dos States e nivelar os laços comerciais bilaterais.
Trump emphasized the need to even out the trade playing field. No passado, ele chamou a Índia de grande abusadora das relações comerciais entre os dois países. A reiteração de Trump sobre impor tarifas traz um pouco de atrito ao que é uma relação forte entre Nova Delhi e Washington. Até agora, em suas primeiras ordens executivas, ele não impôs tarifas a nenhum dos países mencionados. Teremos que aguardar para ver o que acontece em 1º de fevereiro. Resta saber como isso afetará as relações entre os dois países. As implicações dessas medidas ainda são incertas para ambas as nações. E o Brasil, como fica nessa história? Trump já deixou claro que vê o Brasil como um país que prejudica os Estados Unidos com suas tarifas comerciais. Isso pode significar que, em algum momento, o Brasil possa enfrentar tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas como o Brasil vai lidar com essa situação? Quais são os possíveis impactos para a nossa economia? E o que o governo brasileiro pode fazer para se preparar? Vamos discutir essas questões. O presidente Trump alerta países do BRICS sobre possíveis tarifas de 100% se criarem moeda rival ao dólar. China e Rússia lideram o BRICS, que inclui Brasil, Índia, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes. Índia considera reduzir tarifas e importar mais dos States se Trump avançar com suas ações comerciais. Na campanha, Trump prometeu tarifas amplas, parte central de sua visão econômica. Ele vê as tarifas como meio de crescimento, proteção de empregos e aumento da receita fiscal. Vamos ver como essas decisões impactarão outras partes do mundo. Com nossos correspondentes, Arunadh Mukherjee, em Delhi, e Nikesha Agbana, em Lagos, perguntei a Arunadh como a Índia vê a possível imposição dessas tarifas. O governo indiano ainda não respondeu oficialmente com uma reação aos acontecimentos e possíveis aumentos de tarifas. Mas esperamos uma declaração ou comentário do Ministério das Relações Exteriores na coletiva semanal de amanhã. Então aguardaremos para ouvir o que o governo realmente pensa. Mas antecipando isso, é uma conversa em andamento, Katrina, como você mencionou, e tem sido amplamente coberta pela mídia internacional e local, liderada por aquele relatório da Bloomberg que falou sobre possibilidades e cenários que a Índia está explorando caso isso se torne realidade. Segundo analistas, o mais importante é que a Índia busca evitar qualquer tipo de confronto. Então procuram formas de colaborar para garantir um relacionamento significativo no futuro. Então um aspecto poderia ser reduzir tarifas de alguns bens críticos que são sensíveis para os States e, intrínsecos à campanha política do Donald Trump também. Outro aspecto é trabalhar num possível acordo comercial, algo previsto no primeiro mandato do Trump, mas que acabou não se concretizando. E aí o governo mudou. Por fim, o mais importante é tentar reduzir as importações da Índia de outros países e aumentar as importações dos States, pois isso continua sendo um ponto sensível nas relações comerciais entre Índia e States, já que há um superávit comercial significativo a favor da Índia, de cerca de 35 bilhões, segundo a última verificação no fim do ano fiscal passado. Então a Índia busca formas de aumentar essas importações, o que pode agradar os States. O outro aspecto que a Índia observa de perto é como os Zeneiro lidam com a China e as tarifas impostas lá, pois a Índia há muito tempo tenta se projetar como uma grande alternativa econômica à China, já que as relações entre o ZQA e a China se deterioraram. A Índia pode se beneficiar disso e surgir como um ator mais forte na região? Esses são alguns dos pontos que a Índia está analisando e ponderando. Mas, novamente, aguardamos ouvir oficialmente qual será a posição da Índia. Enquete. Biden foi criticado pelo pouco envolvimento com a África, só visitando nas últimas semanas de governo, apesar das promessas. Qual a visão geral sobre como serão as relações EU-África sob Donald Trump?
Bem, já existem programas como o Agor, o Agrícola, que beneficia alguns países da África subsaariana. Espera-se que esse programa não seja suspenso nos próximos anos, mas sim mantido. Porém, vemos uma nova corrida à África, com China, Índia e Rússia buscando presença e laços no continente. Espera-se que Trump aproveite essa nova disputa e melhore as relações comparado ao primeiro mandato.